Olá pessoal, bem-vindos à parte 6 da série Construa Certo. Até que enfim, hoje a gente vai falar do início da execução. Levantamento topográfico, sondagem do solo e movimentação de terra. Então é o seguinte, te inscreve no canal, curte o vídeo se tu gostar e mãos à obra. Uma coisa bem importante para o início da obra são os RRTs. Os RRTs, que são os registros de responsabilidade técnica, eles precisam estar na obra. Então, os RRTs de cada projeto elaborado, RRT de execução, RRT de qualquer serviço que venha a ser executado, eles precisam estar todos na obra, junto com as placas dos responsáveis técnicos pelos projetos e por cada execução. O levantamento topográfico do terreno, geralmente, é o primeiro serviço a ser executado. Mas o que é um levantamento topográfico? O levantamento topográfico, ou plano altimétrico, é uma transcrição em desenho, ou seja, uma representação gráfica, dos dados geográficos e dos detalhes de relevo de um terreno, para que se conheça a superfície, ou seja, a topografia do terreno, os níveis e alturas. A representação dessas diferenças de nível é chamada de cotas de nível e são representadas de metro em metro, de 50 em 50 centímetros, de 10 em 10 centímetros, de acordo com a necessidade do projeto. Por exemplo, um terreno plano ou com uma inclinação de declive ou aclive mínimas, pode não haver necessidade de um levantamento topográfico, enquanto que um terreno com inclinações grandes precisa necessariamente de um levantamento topográfico. Com os dados obtidos da topografia, conseguimos representar em 3D, ou seja, em 3 dimensões, a realidade do terreno, para decisões importantes de início e desenvolvimento do projeto e também para os pontos estratégicos de sondagem do solo, que é a próxima etapa. Um levantamento topográfico simples, ou seja, com pouco aclive ou pouco declive, ele pode facilmente ser realizado pelo próprio arquiteto através de trena laser e marcações de nível com auxílio de uma ou no máximo 2 pessoas. Para um terreno com maior complexidade, a gente precisa contratar um topógrafo com instrumentos de precisão que vão desde estações totais até drones para realizar esse serviço. Portanto, pessoal, esse é um serviço muito importante para a construção da tua casa. A ordem desse serviço varia. Se o terreno é muito acidentado, por exemplo, eu recomendo fazer antes até do projeto, porque ele vai direcionar as decisões e soluções, desde a implantação da casa no terreno, o projeto de fundações e até o comportamento hídrico do terreno. Tem alguns exemplos aqui passando na tela. Esse aqui era um terreno bem acidentado, com um declive bem acentuado, que depois foi feito um aterro numa cidade do interior chamada Sananduva, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui um outro cliente nosso. Então aqui as cotas de nível no corte, aqui um corte longitudinal. Para tudo isso foi usado o levantamento topográfico. Aqui o desnível era bem menor. Pode ver que 1,50 de um lado para o outro, lá na testada do terreno. Aqui as cotas de nível. As cotas de nível se usa em todos os terrenos com uma inclinação razoável. Esse é o mesmo terreno. Então aqui os topógrafos, tá? Aqui a gente optou por realizar um levantamento topográfico junto com a extração ou remoção vegetal. Aqui uma representação em 3D de uma superfície. Aqui outra. Drone, estação total. Aqui a representação das cotas no próprio mapa, no Google Earth. Aqui a representação de topo e a representação do perfil do terreno. Aqui outra representação já em 3 dimensões de uma superfície qualquer, só como exemplo. O levantamento topográfico vai servir também para a implantação da casa no terreno. Isso aqui é a mesma casa. Aqui a mesma casa lá atrás, fachada dos fundos, então é um terreno em declive. Aqui a gente estava iniciando o projeto, tomando conhecimento da topografia do lugar, já com o levantamento topográfico feito e transferido para cá em 3 dimensões, para a inserção do projeto no terreno. Então vejam a importância de um levantamento topográfico para um projeto em declive ou aclive. A próxima etapa é a sondagem do solo.
A sondagem do solo é essencial para conhecer as características do terreno, para garantir um bom e correto projeto de fundações e também para viabilizar a edificação e a estabilidade estrutural da tua casa. O procedimento de sondagem é normatizado pela ABNT-NBR 6484. Com a sondagem é que se conhecem as camadas do solo, as espessuras de cada camada, a resistência do solo, a localização do lençol freático, caso exista. Com base nos resultados da sondagem, se define o tipo de fundação através do projeto estrutural da casa. A técnica de sondagem mais utilizada no Brasil é a sondagem à percussão, com o ensaio SPT. O SPT significa em inglês Standard Penetration Test. O ensaio é executado enterrando um amostrador padrão no terreno através do uso de um martelo, ou seja, para cada metro de profundidade que o equipamento atinge, é informada qual a resistência da camada do subsolo. Conforme a necessidade e o porte da edificação, o tipo de solo, há outras técnicas e ensaios complementares, que não só a SPT. Para nós que estamos falando da casa, quase sempre a sondagem é feita à percussão e ela é suficiente. Com a sondagem realizada, é produzido um relatório pela equipe de engenharia que serve para o projetista definir e dimensionar a fundação da casa. Se você não conhece o solo do local ou não tem histórico de construções vizinhas, contrate uma sondagem, porque vale a pena. Ela tem um custo que é algo entre 1 a 2% do custo da obra. Aqui na tela a gente tem parte de um relatório de sondagem realizado por SPT, mostrando o perfil do terreno e um gráfico aqui de acordo com o tipo de solo. Aqui um perfil de solo, um tipo de amostra de solo. Então ele é levado para um laboratório de engenharia de uma equipe especializada que vai analisar o tipo de solo e depois vai te fornecer aquele relatório. Aqui um exemplo de um esquema de sondagem SPT, como nas fotos ali, umas hastes. Aqui um peso, isso aqui é batido, entra no solo e o solo entra dentro desse amostrador padrão aqui. Aqui um relatório que a gente realizou num cliente nosso, aqui em Viamão, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Condomínio. Aqui outro de sondagem. Cada estação de trabalho vai realizar um ponto. Nesse terreno aqui a gente fez 4. Aqui alguns métodos utilizados. E é isso. Vamos para a próxima etapa. A etapa agora é a movimentação de terra. A movimentação de terra pode ser feita de diferentes maneiras, de acordo com a necessidade do terreno, do programa, da implantação, enfim, das intenções do projeto de arquitetura. Ela pode ser aterro, escavação ou um misto das duas coisas, aterro com escavação. Resumindo, a movimentação de terra é um conjunto de operações executado para a modificação do terreno para atingir uma nova configuração, a configuração desejada pelo cliente, pelo arquiteto. Primeiramente, é necessário remover parte da vegetação de porte maior, se houver. Depois, a vegetação rasteira e a camada de solo orgânico, que não pode ser utilizada em aterros. Aqui, um terreno gigante no interior, que a gente fez uma casa térrea com 200 metros quadrados, a gente escavou e aterrou ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tirou terra de um lado, tá, da parte de cima, e colocou na parte de baixo e terraplanou o terreno, deixou ele plano. Tá aqui o terreno gigante. Esse terreno tinha 65 por 560 metros. Ou seja, isso são 3,6 hectares. Aqui um outro local. Isso aqui tem uma particularidade específica. Essa casa que tinha um valor sentimental para cliente. E a gente manteve ela. Tá? E a estrutura do segundo pavimento se deu por fora. Aproveitamos as paredes dessa obra
Então aqui também teve uma movimentação de terra, na lateral, na frente, uma escavação, uma parte teve aterro lá na frente. Tá aqui as paredes que a gente aproveitou, a gente tirou toda essa parte, essa porção de terra e jogou lá na frente da casa. Também uma movimentação de terra mista, com aterro e escavação. Aqui já o gabarito da obra, que é a próxima etapa, isso a gente vai falar no próximo vídeo. Aqui como ficou a terraplanagem. Aqui um outro terreno, um terreno estreito, de 5 metros de largura por 25, aqui na zona sul de Porto Alegre. A gente entrou com uma retroescavadeira para remover a vegetação existente aqui dentro. Então esse já é um terreno plano. Depois a gente fez um aterro aqui, de uns 40 centímetros, com cascalho, brita, enfim. Aqui é uma região muito úmida, com bastante argila. Era uma plantação de arroz essa zona toda aqui de Porto Alegre. Aqui uma outra situação que também teve uma movimentação de terra mista. Lá em cima foi escavado, essa parte de baixo aqui foi aterrada, com a própria terra do terreno. Terreno com bastante declive, que a gente teve que dar uma solução aqui. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim da parte 6. Eu aguardo vocês na parte 7, dando sequência à série Construa Certo. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se tu gostou, te inscreve no canal e curte o vídeo. E até o próximo.